Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje. Eu estou conversando com o delegado de polícia, também professor universitário, William Mark. Estamos falando da alteração da lei que mexeu em alguns artigos do Código de Processo Penal. Já ia falar processo civil de novo. Mas, William, nós estávamos falando aí também da questão das medidas cautelares, né? Que mudanças essa alteração legal trouxe nessas questões. Exatamente. Isso é um ponto positivo da lei, né? Vamos ver pelo menos esse lado não, positivo da lei. Porque eu falei que a Constituição ela veio a presunção da inocência. O réu não deve permanecer preso se ele tem direito à liberdade provisória. O que acontecia? O cidadão era preso por um motivo ou por outro. Quando chegava na fase judicial, apreciação do judiciário, colocava-se em liberdade provisória para responder o réu em liberdade. Hoje, essas medidas cautelares, ela não prevê a prisão de imediato. Ela prevê 9 medidas cautelares antes de se decretar uma prisão preventiva. 9. Quais são? Comparecimento periódico à presença ali do juiz, a fim de justificar suas atividades. Por exemplo, proibição de frequentar determinados lugares. Por exemplo, um cidadão que briga em campo de futebol, uma medida cautelar. Ele não vai ser preso, mas ele vai responder o processo e durante o processo ele não deve comparecer em estádio de futebol, por exemplo, em boates, em danceterias e seja onde ele seja um causador ali de problema. Agitos. Exatamente. Recolhimento domiciliar. Então, o juiz pode determinar que durante o processo ele não seja encarcerado, mas o juiz pode determinar que ele seja proibido de sair de casa após 22 horas, durante seus dias de folga de trabalho, se caso ele tenha um emprego fixo, ele se recolha em seu ambiente doméstico, né? Internação, caso de inimputáveis ou semi-imputáveis, ele pode ser internado provisoriamente em uma clínica, né? E até essa tornozeleira, esse monitoramento eletrônico, que está muito divulgado aí nos casos de indulto, pode ser utilizado como uma medida cautelar. Então, a prisão, se não funcionar essas nove medidas cautelares previstas na lei, ela pode ser substituída uma pela outra, ela pode ser a qualquer momento revogada, ou ela pode ser cumulativas também, 1, 2 ou 3 medidas ao mesmo tempo. Se essas medidas não funcionarem, ou se não houver cumprimento da parte do réu, aí cabe ainda a prisão preventiva, a decretação. Aí ele será encarcerado e continuará respondendo o processo encarcerado. Eu te faço uma pergunta. A questão de, eventualmente, haver um flagrante. Esse flagrante perante o juiz, ele é levado preso em decorrência de um flagrante. Perante o juiz, o que pode acontecer com esse flagrante? O auto de prisão flagrante será lavrado. Em crimes apenados até 4 anos, o próprio delegado arbitrar a fiança. Com algumas exceções, caso de reincidência, clamor público, alguma coisa Mas aí digamos que a pessoa não possa pagar essa fiança. Ou o crime é mais grave do que 4 anos. O delegado não arbitra a fiança, tem 24 horas para levar a comunicação dessa prisão ao Ministério Público e à autoridade judiciária. O juiz, quando receber esse flagrante, ele vai relaxar a prisão em flagrante. Obrigatoriamente ele relaxa essa prisão em flagrante e estuda a aplicação de uma dessas medidas cautelares. Se ele entender que realmente não é caso, é muito grave, existem ali os requisitos da prisão preventiva, né? Existe o clamor público, a gravidade é tanta, a possibilidade da fuga do réu, aí o juiz, relaxando o flagrante, ele decreta a prisão preventiva. Mas antes de decretar essa prisão preventiva, ele vai analisar a possibilidade de aplicar uma ou mais dessas medidas cautelares, hoje incluídas no Código de Processo. Sem entrar na questão do mérito, do valor, da valoração quando da feitura dessa lei, dessa modificação do Código de Processo Penal, sob a ótica sociológica, ou seja, onde ela vai ser aplicada, porque eu, de uma forma muito leiga no direito penal que sou, eu entendo que essa lei ela serviria para um país onde não houvesse tanto abismo socioeconômico e cultural como existe no Brasil. Então eu acho que ela está um pouco fora da nossa realidade, né? Eu pergunto, a polícia e o judiciário brasileiro, né, em especial do estado de São Paulo, estão preparados para essa nova sistemática legal?
Não. Porque eu estou, pela sua explanação, William, me permite, eu estou entendendo que vai haver, não vão cumprir esses prazos, não vão tomar essas atitudes que devam ser tomadas, enfim, talvez nós vamos até viciar, vamos cair novamente naquela questão do limbo. É uma lei que vai estar vigente, mas não vai ter eficácia. Estou enganado? Não, não está enganado. A lei realmente ela veio para se adequar à Constituição. Uma Constituição bonita e justa. Então, essa lei ela veio adequar, realmente, ela dá o valor ao Estado Democrático de Direito, né, que vivemos, a democracia, né, e ao princípio, um dos princípios constitucionais aí, que é a presunção de inocência, que nós já falamos. Agora, assim como a lei de execução penal, que é uma lei brilhante, primeiro ao mundo, não funciona, infelizmente, ainda no Brasil. O Estatuto da Criança e do Idoso, podemos citar aí o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, são leis muito avançadas, são leis de exemplo a países de primeiro mundo. Mas, infelizmente, de imediato nós não temos ainda recurso, nem a polícia e nem o judiciário, porque não cabe só à polícia essa fiscalização. Não cabe. Isso ocorre hoje. Quem está em benefício de liberdade provisória, em liberdade condicional, ou está em benefício de uma suspensão condicional da pena, que é o sursi, né? Quem está aí numa suspensão condicional do processo, no caso do juizado especial criminal. Então, o judiciário, o indulto, né? Sai indulto Dia das Mães, indulto de Natal, indulto Dia das Crianças, que sai milhares de detentos, não há essa fiscalização. Agora, com a tornozeleira aí, estão implantando. Aliás, o brasileiro é o único cidadão do planeta que conseguiu violar a tornozeleira, né? Impressionante. Já teve casos, mas não podemos, casos isolados, né? Acabar prejudicando a maioria. Mas então, de imediato, essas medidas, a fiscalização, ela vai ser no dia a dia. Uma abordagem, quando se realmente conseguir adaptar o sistema informatizado da polícia, né? Que o juiz, ao mesmo tempo que ele conceder a medida, ele, imediatamente, o judiciário, insira essa medida no sistema informatizado, que isso está previsto na lei. Né? Aí a polícia aborda um cidadão na rua, consultando... Para que tenha conhecimento. Consultando o cidadão, o policial aborda um cidadão na rua, em atitude suspeita, tarde da noite. Se consultar o seu terminal, né? E constatar isso, vai ser lavrado a ocorrência, vai ser comunicado ao juiz, e o juiz poderá, sim, revogar esse benefício, né? Essa medida cautelar, e recolher. Nós estamos tendo exemplos bons aí, exemplos positivos, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está funcionando, as medidas protetivas, que é o afastamento do lar, não pode se aproximar de determinada pessoa. Então, a Lei Maria da Penha está dando aí um retorno positivo a nós. E nós acreditamos. A lei tem realmente pontos negativos, a população está revoltada, muitas vezes com razão, porque nós ouvimos falar, os próprios detentos, com a experiência da gente, o crime hoje compensa. É isso que nós ouvimos. Porque ele furta 10 veículos, dá um prejuízo enorme a dezenas de cidadãos aí que vai ficar mais 4 anos pagando um carnê do veículo que não tem seguro. Ele é detido, colocado em liberdade no mesmo dia e fica por isso mesmo. Não precisa devolver o bem, senão tem que mover uma ação de execução civil e tal, não vai ter condição. E o cidadão de bem que foi vítima continua prejudicado por anos pelaquela atitude. Enquanto o autor desse crime já não responde a mais nada, já está praticando outros crimes. Então, quando a gente vê a revolta da população, da sociedade, nós temos que dar uma certa razão. Porque o Estado que indenize essa vítima, para a vítima ter o menos, como podemos falar, o menos prejuízo, o menos sofrimento possível. Porque já sofreu um sofrimento psicológico, já sofreu um sofrimento patrimonial, né? E isso perdura por tempo. E o Estado realmente não tem hoje condição de ressarcir, não tem condição de impedir isso. Agora, vamos olhar, já que houve alteração, né? 10 anos de discussão, né? As cadeias estão superlotadas, não há como recuperar dentro do estabelecido na lei de execução penal esses detentos, já que as cadeias estão superlotadas. Os gastos realmente são enormes, com presos que nós estamos vendo que não estão sendo recuperados.
né? Então, vamos olhar o ponto positivo desta lei. A cadeia, sim, agora vai ser revisto de milhares e milhares, não sei quanto, mas quantos presos estão hoje nessa situação que, revendo o seu processo, ele será colocado em liberdade e terá uma medida cautelar imposta a ele. Então, vai sim ser colocado, acredito eu, muitos presos em liberdade. Né? Aí eu te pergunto, fazendo um gancho essa colocação sua, aí não estaria materializado através dessa nova legislação, materializada mais uma vez a incompetência do Estado na questão agora de presídios, ou seja, em vista do fato de não termos vagas para colocar todo esse pessoal, porque os índices de criminalidade, infelizmente, não são baixos e são crescentes. Então, o Estado, percebendo a sua ineficácia, a sua falência em gerir essa questão da criminalidade e também em gerir a questão do presídio, onde colocar esse pessoal para ser, em termos, ressocializado, que em tese seria esse o objetivo. Você não entende que um processo de, eventualmente, de uma privatização de segmentos de presídios tal, não seria uma solução de se fomentar vagas? Porque o Estado não constrói casa, o Estado não constrói postos de saúde, não constrói escolas e também não constrói presídios, né? Eles estão preocupados sempre com eleição, né? Tanto o executivo quanto o legislativo brasileiro. Qual que é a sua opinião, como professor, ou como cidadão, ou como autoridade policial, William? Sim, ou como cidadão, ou como professor. Prefiro eu. É difícil. A administração pública, ela não pode nunca deixar de ser eleitoreira e política, né? Apesar de eles estão lá para isso, né? Então eles não vão deixar. Agora o problema está aí. Superlotação, muita despesa e pouca eficiência. Vamos tentar. Agora basta o Estado colocar realmente em milhares de presos em liberdade daqui menos de 30 dias. Você tem uma noção de quantos seriam? Não tenho. Isso teria que ser feito um mutirão aí, né? Judiciário aí para rever. Porque a gente tem uma situação até aflitiva como cidadão, olhando, desculpa interrompê-lo, mas na expectativa de que milhares de pessoas, em vista da reaplicação dessa nova lei em seu benefício, serão soltas. A própria economia do país não absorve esse pessoal, essa mão de obra ociosa e economicamente ativa, num mercado de trabalho estável, ou seja, num emprego. Eu duvido que não vão voltar à criminalidade. Eu até vou ser audacioso em querer apostar que cerca de 70%, 80% vão reincidir na criminalidade. Paralelo a isso, nós temos um próprio Estado que faz essa modificação, que nos proíbe de ter arma. Então, numa campanha violenta para o desarmamento, que eu acho uma bobagem, já me manifestei a respeito disso. Fronteira ninguém fiscaliza, porto ninguém fiscaliza, aeroporto ninguém fiscaliza, e o cidadão honesto não pode ter arma em casa. Podia ter um canhão se quisesse, mas não pode ter nada. E nós temos toda essa sistemática aí, é uma verdadeira engrenagem sem lubrificação, e nós vamos cair na questão da violência. Então, esse número, talvez ainda indefinido, você veria sobre a ótica de esse pessoal voltar a reincidir? Eu acredito que sim. Eu acredito que as medidas não vão deixar de muitos delinquir novamente. Mas as medidas são para réus primários. A reincidência já não vai caber mais à medida. Quer dizer, não se aplica mais àquele que Não, é uma tentativa. A lei de droga, a última lei de droga, em 5 anos, no meu ponto de vista, na prática, estamos vendo, está acabando com a sociedade. Essa descriminalização, entre aspas, essa despenalização do uso de entorpecentes está acabando com a sociedade. Então, deveria ter feito, sim, a lei de droga, amenizando, né, descriminalizando o uso, o porte de entorpecente, mas em conjunto com uma forte conscientização da população. Assim como foi feito com a AIDS, né? Nós vimos a AIDS aí. O próprio cigarro. O próprio cigarro, nós estamos vendo os fumantes, então devia aplicar sim. Ou então institucionalizar os fumódromos, né? Já abre para fumar, fumar crack, para mais cheirar. mais perto. Mas só que nós não temos uma evolução cultural como a Holanda, por exemplo. Nós estamos vendo aí a sociedade, aí uma sociedade, parte da sociedade com poder de opinião, poder de formar opinião, que está vendo o caos que nós estamos com a droga. E ao invés de se preocupar em conscientizar a população sobre isso, está fazendo marcha a maconha. Então nós temos os dois lados, né? E essa lei eu acho que temos que aguardar essa lei para ver se o índice de criminalidade... Para verificar, pode ser alterada a qualquer momento. O novo Código de Processo Penal está
Isso aqui alterou o Código de Processo antigo, mas tem um novo Código de Processo Penal em discussão. Que talvez daqui a 10 anos saia. É, mais ou menos, aí que está aqui, né, aquele modelo. Mas nada impede, não deu certo, vamos alterar isso. Né? Vamos alterar. Agora, só respondendo a pergunta anterior, desculpa, que eu não respondi, quanto à privatização. Eu acho que privatizar tudo da administração penitenciária, eu acho que não é o caminho, não vai resolver. Poderia sim privatizar algumas colônias agrícolas, poderia privatizar alguns estabelecimentos aí de regime semiaberto, com trabalho para presa e recuperação, aí tudo bem. Mas eu acho que ainda a segurança máxima, né, que detém as penas principais privativas de liberdade, de reclusão, regime fechado, eu acho que ainda tem que ser num poder público, né, com vontade política e com investimento público. E tudo não se resume em polícia também. Porque diz o problema é policial, o problema já não é mais policial. O problema já vem de social, educacional, porque não é a polícia que vai resolver. Porque se a polícia sair prendendo todo mundo que deve, vai chegar no que chegou a lei. Não tem onde colocar, não vai recuperar ninguém e não resolveu o problema. Temos que ir no foco, na educação, investir em educação, formar melhores homens, melhores mulheres, melhores mães, melhores pais. Para a médio e longo prazo, nós temos um resultado mais positivo sobre isso. Com relação à lei, ela assusta sim, mas vamos enxergar um ponto de vista positivo nessa lei. Ela só veio adequar a lei, a norma penal aqui escrita, à prática. Porque na prática prendia-se e colocava em liberdade. Colocava em liberdade, a Deus dará. Coloca-se em liberdade e ninguém fiscaliza, não se cobra nada. A lei agora coloca-se em liberdade do mesmo jeito, só que aplica-se medidas cautelares. Então eu acredito que essa lei, de uma forma ou de outra, vai melhorar, desde que tenhamos condições realmente de fiscalizar e de efetivamente aplicá-la. Muito bem, eu estou conversando com o William Marque, que é delegado de polícia, professor universitário também. Infelizmente, William, esse tema nos tomaria muito mais tempo. Eu até gostaria já de antecipar um convite a você. Em breve eu pretendo ancorar um programa aqui na TV Opinião, no próprio Direito em Foco, uma edição especial para a gente debater a questão da criminalidade no Brasil e a legislação vigente. Mas isso ficará para uma outra ocasião e eu quero contar com a sua presença. Antes de finalizarmos o programa, os instantes finais com a sua participação. Ok. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite. É uma satisfação estar presente aqui neste programa, parabenizando o apresentador Maurício e o programa, que ele é muito pertinente e traz assuntos pertinentes a toda a coletividade. Me coloco à disposição, tanto do programa, como diariamente, na própria Delegacia do Trabalho, em Cordeirópolis. Qualquer dúvida, qualquer situação que eu possa ser útil, né? Eu estou à disposição e espero voltar sim para a gente debater outros assuntos, até mesmo esse tema que é muito extenso. O tempo realmente foi curto para debater um assunto e trazer todas as inovações dessa lei. Muito bem. William, eu quero agradecer a sua presença em nosso programa e agradeço também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana.